Amém, glória a Deus. Amém. Nós vamos nessa noite estar falando, ministrando sobre a importância da unidade na Igreja Gloriosa de Cristo. Diga comigo, a importância da unidade na Igreja Gloriosa de Cristo. Vamos ficar de pé para a gente ler o texto. São dois textos, mas são pequenos. Você vai abrir em João, capítulo 17, verso 13. João 17, 13. Quero que você acompanhe, você que trouxe sua Bíblia. É muito importante andarmos com a Bíblia, que ela é a palavra de Deus. Vamos ler. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Esses são você e eu, porque pela palavra nós cremos depois dos discípulos. Diga glória a Deus. Para que todos sejam um, diga, sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam, digam, sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Diga de novo, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós te rendemos o nosso coração, Senhor. Cada pessoa aqui nesse lugar, cada homem, cada mulher, cada criança, está aqui para ouvir a tua voz. Nós precisamos da tua palavra, Senhor. Nós precisamos da tua presença, da tua misericórdia, Senhor, da tua graça nessa noite. Quebranta o nosso coração, convence o nosso coração, Senhor. Implanta essa palavra no nosso coração e que ela gere vida em nós e através de nós. Pelo poderoso nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, nós te louvamos e nós te agradecemos e declaramos o nosso entendimento, a nossa mente cativa a Cristo. Diga assim, a minha mente está agora cativa a Cristo, cativa a verdade do Evangelho ministrado nessa noite. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Tem um outro texto aqui, de Atos, a gente vai ler daqui a pouco, mas eu quero começar com esse texto. Quando falamos da unidade e da igreja, são coisas completamente indispensáveis. Nós precisamos entender muito bem, precisamos dar muito valor à unidade. A igreja primitiva, ela valorizava muito a unidade. Eu vou ler logo esse versículo aqui para você, que diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, diga juntos, e tinham tudo em comum. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Amém? Então, todos nós conhecemos a história da igreja primitiva,
Quem aqui já leu, já ouviu aqui na igreja? O pastor ensina muito, todos que ministram. É uma igreja que nós somos muito ensinados aqui, graças a Deus, né, nesse ministério, sobre os fundamentos da palavra. E nós vemos, assim, a importância da unidade na igreja. A igreja primitiva, ela é uma referência de unidade para nós. Esse versículo último que eu li aqui, o 46, e diz, perseverando unânimes. Então, assim, a igreja, primeiro ponto que eu coloquei aqui, para você que está anotando, ela precisa perseverar, ela precisa ser intencional na promoção da unidade. A igreja precisa ser perseverante na unidade. Você que está anotando aí. Por que nós temos que perseverar? Porque nós sabemos que, muitas vezes, em um grande grupo de muitas pessoas, cada pessoa é de uma maneira, cada pessoa pensa de uma maneira, cada pessoa sente as coisas de forma diferente. Então, assim, nós precisamos ser intencionais em viver a unidade. Precisamos fazer isso com muita fé, com os olhos voltados para Jesus, olhando sempre para Ele, que é autor e consumador da nossa fé, guardando o nosso coração. Então, nós sabemos aqui o que diz esse texto, que o Senhor acrescentava diariamente na igreja primitiva aqueles que haviam de ser salvos. Então, a unidade foi um princípio fundamental vivido pela igreja primitiva, pela igreja lá constituída pelos primeiros apóstolos de Jesus. Foi algo assim que definiu a igreja, foi algo que sustentou a igreja, foi uma marca assim registrada da igreja. E através de uma vida de unidade, como ele diz aqui, do partir do pão, estavam juntos sempre à mesa, orando, jejuando, buscando ao Senhor, na mesa, partindo pão, dividindo pão. Então, eles eram, assim, aperfeiçoados em unidade. E isso atraía os perdidos, porque a unidade na nossa congregação, quando nós vivemos a unidade, isso tem um poder, assim, extraordinário de atrair o sobrenatural de Deus. Quando nós vivemos em unidade, nós atraímos os milagres de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. O que diz lá no Salmo 133? Que quão bom, digam comigo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Amém? Então, assim, quando fala de óleo e quando fala de barba de Arão, nós sabemos que Arão era irmão de Moisés. Nós sabemos que ele sacrificava ao Senhor. Ele foi um sacerdote escolhido. Ele lá foi o maior sacerdote de um certo período lá do povo de Israel, do povo que era conduzido por Moisés. A família dele foi escolhida para esse fim, para esse sacerdócio. Então, ele entrava lá para oferecer o sacrifício do povo ao Senhor. E quando ela fala assim, olha, lá no Salmo 133, que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, esse óleo, nós sabemos que é a unção do Senhor. Então, a unidade, ela chama, assim, uma cachoeira de unção. Ela traz uma cachoeira de unção para as nossas vidas, para a nossa congregação, para a nossa casa, para todos os ambientes onde estamos. Ela atrai, não é uma gota de unção, é um oceano de unção. De graça de Deus, de poder de Deus, de vida de Deus. Aonde tem a unidade, tem a vida de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia, amado seja o Senhor. Por isso que a igreja primitiva, aqui no dízimo 46, perseverava unânime, servindo ao Senhor, orando, partindo pão, buscando Jesus, testemunhando Jesus, testemunhando o poder de Deus. Amém?
Então, nós vemos aqui, dentro dessa questão aqui, que nós precisamos perseverar, que a igreja que anda em unidade, tem que andar numa unidade perseverante, para atrair a unção de Deus. Nós temos que estar vigilantes com as iscas de Satanás. Satanás, ele lança iscas para os filhos de Deus. Ele chega no arraial de Deus. Quem é arraial de Deus? Eu digo glória a Deus. Ele chega no arraial de Deus e ele lança as iscas da ofensa, para gerar no coração dos servos, no coração dos discípulos de Jesus, dos homens de Deus, você é homem de Deus, né? E das mulheres de Deus, raiz de amargura, ressentimento. E você sabe como fica, quando fica o peixe, quando ele morde a isca do pescador? Ele pega aquela isca e ele morre o quê? Engasgado, ele morre atravessado, ele morre agonizando, ele morre sufocado. E dessa mesma maneira, o cristão, quando ele morde a isca de Satanás. A ofensa é uma isca. Quando ele morde a isca da ofensa, da amargura, a amargura começa a ser gerada na alma dele, o ressentimento, a raiz de amargura. Todo mundo já passou por isso, algum dia, com certeza. E aí, por isso que nós precisamos ter fé no Senhor, fé nas promessas de Deus. Nós precisamos crer no poder restaurador do Espírito Santo de Deus para restaurar a nossa vida e a vida de nossos irmãos. E que nós, para termos uma vida de vigilância, para que nós não possamos morder essas iscas, ainda que o nosso irmão venha ter alguma atitude, ou dizer alguma palavra, ou alguma situação aconteça no nosso meio, nós precisamos lembrar, sim, o irmão não vigiou, por algum motivo não estava bem, não estava conectado com o Senhor. Isso é uma isca do inimigo para a minha vida. Não é o Raimildo que está me ofendendo, é uma isca que Satanás está lançando através da vida dele. Está repreendido em nome de Jesus. Mas são as iscas de Satanás que nós não podemos deixar ela engasgar a nossa vida com Deus, ela nos matar espiritualmente. Não podemos comer essa isca, ficar engasgado, sufocar. Nós precisamos liberar perdão, nós precisamos perdoar. Ah, mas assim, a pessoa já fez isso 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Quantas vezes Jesus mandou perdoar? Quantas vezes Jesus mandou os seus discípulos perdoarem? Quem é que lembra aí? 70 vezes 7. Em Provérbios 18, 19 diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Amém? Porque o coração ofendido é um berço, é ali um útero para uma raiz de amargura. E ele diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade toda com muros bem altos. Mas pelo poder de Deus os muros caem. As barreiras podem ir por terra. Se nós tivermos um coração quebrantado, humilhado, contrito, rendido a Jesus. Um coração rendido a Jesus é um coração perdoador. É um coração que encontra cura no seu Redentor. Diga assim: o meu Redentor vive. O meu Redentor reina dentro de mim. E eu não comerei a isca de Satanás. Mas nós nos humilharemos e seremos curados. Seremos restaurados, seremos renovados, seremos restituídos pelo poder de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto para você que está anotando. A igreja genuína de Cristo deve conservar a unidade no Espírito, a fim de que o nome de Jesus seja plenamente propagado. Diga comigo: unidade no Espírito.
Queridos, nós compartilhamos da mesma fé, certo? A Bíblia diz, lá em Efésios 4, que há uma só fé. Uma só fé. Um só batismo. Quantos pais celestiais nós temos? Um só Pai celestial. Um só Deus. Um só Senhor. O nome do dono da minha alma é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz para me salvar. E da sua qual é? Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos um só Deus, um só Pai. Jesus Cristo é o único mediador, só meu ou só seu? A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Então, uma só fé, um só batismo, um só Salvador, um só Redentor, um só Deus. Quantas Bíblias você tem? Uma só palavra, um só Espírito. Então, precisamos manter a unidade para conservar a unidade do Espírito. E o governo de Deus ser propagado, o reino de Deus ser propagado, o nome do Senhor Jesus Cristo ser proclamado e glorificado. Na unidade do Espírito, o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Diga glória a Deus. Se você crê sim, que você é filho de Deus. Amém? Mais do que isso, você é discípulo de Jesus. Amém. Eu vou só ler aqui para você, Efésios 4, que diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos. Amém? O Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida, é o mesmo que habita na sua vida? É um só Espírito. Pelo vínculo da paz, nós temos que guardar a unidade do Espírito. Pelo vínculo da perfeição, que fala lá em Colossenses 3. Qual é o vínculo da perfeição? O vínculo da perfeição que está lá em Colossenses 3 é o amor. Pelo vínculo da perfeição, pelo vínculo do amor, nós temos que manter a unidade no Espírito, porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, habita na igreja da terra inteira. Onde a igreja do Senhor é o mesmo Espírito. E nós precisamos manter a unidade do Espírito, para que toda a vontade do Senhor seja feita, para que possamos viver a boa, diga comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos manter a unidade do Espírito. Precisamos viver o fruto do Espírito. Pastor Antônio estava ministrando aqui esses dias, mais de um dia, você sabe disso, sobre o fruto do Espírito. A gente chama frutos do Espírito, mas quando você vai ler lá o texto, tá fruto do Espírito. Né? Apesar de ser amor, de ser paz, longanimidade, benignidade, todos aqueles, mansidão, domínio próprio, mas a Bíblia chama de fruto do Espírito porque todos se condensam em um só, todos estão, ele habita no coração daquele que teme ao Senhor. Ele habita no coração daquele que ama Jesus. Ele habita no coração daquele que ama o seu irmão, ama o seu vizinho, ama a sua família, ama aquele que está jogado lá na rua, embriagado, bêbado, ama o perdido, ama o cativo. Ele habita no coração, fruto do Espírito Santo. Esse é um coração cheio de amor, cheio de bondade, cheio de fidelidade, cheio de mansidão, cheio de domínio próprio, cheio de tudo isso. E é um coração fértil
fértil para a unidade. É um coração fértil para a comunhão, porque é um coração manso, é um coração humilde, é um coração que sabe chegar e dizer, me perdoa, né? É um coração que sabe chegar para a Sandra e dizer, Sandra, me perdoa, minha irmã, em nome de Jesus, porque eu errei com você, e não foi pouco não, foi muito. Né? Me perdoe, eu preciso do seu perdão para estar em paz. Então, para que possamos manter a unidade do Espírito, nós precisamos andar pelo fruto do Espírito, precisamos agir com mansidão, precisamos nos comportar com temperança, com humildade, com bondade. Eu preciso ser humilde, tanto para perdoar, como para pedir perdão. Sem o fruto do Espírito, nós não temos como viver a unidade. Nós sabemos, o pastor Tony também, ele nos ensina muito, já falou a diferença disso, né? Nós sabemos que os dons, as pessoas em geral manifestam, né? Muitas pessoas na igreja, mesmo aquelas que não têm vida com Deus, né? Não falo aqui, eu falo da igreja como um todo. Elas manifestam os dons, né? Tem pessoas que ficaram conhecidas, nós conhecemos pessoas que ficaram conhecidas no mundo inteiro pelos dons que tinham, pela boa oratória, né? Pelas mensagens, né? Muito bem feitas, mas assim, pessoas podem cantar muito bem, pregar muito bem, mas nós sabemos que o fruto do Espírito, ele é uma marca dos genuínos discípulos de Jesus, da igreja genuína de Cristo, da igreja que testemunha o Senhor, no trabalho, na vizinhança, em qualquer lugar, né? Da igreja daquela que lá no trabalho ouviu uma palavra mais assim, mais difícil, uma palavra mais estranha, mais mal educada, uma palavra de afronta, mas qual é a função do discípulo de Jesus no trabalho? O discípulo de Jesus no trabalho, ele é um pacificador. Diga comigo, é um pacificador. Diga, eu sou um pacificador, né? Tem gente que diz assim, que já teve 50 mil problemas com vizinhos, né? Lá onde eu moro há 20 anos. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema com o vizinho. Graças a Deus, né? Graças a Deus, nunca tive nenhum problema com o vizinho, né? E assim, graças a Deus mesmo, né? A igreja, o outro ponto eu quero que você anote aí, você que está anotando, você vai ministrar nas nossas células. Nossa célula é um lugar maravilhoso de comunhão, não é verdade? É um lugar maravilhoso de unidade, de comunhão. É assim, uma terapia de comunhão, né? Quem já foi para a célula com febre e voltou bom? Muitas vezes, com dor, chateado, angustiado, triste, muitas vezes, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, nosso Pai é maravilhoso, amém? Anote aí o terceiro ponto que diz assim, a igreja precisa viver o perdão, a fim de que seja curada na unidade, amém? E aí eu já até falei sobre isso, né? Que os momentos de comunhão, eles são como se fossem úteros espirituais que geram a cura, que geram a unidade, os momentos de comunhão. Por isso que a célula é tão importante, porque assim, a cura gera comunhão, e a comunhão gera cura, é uma via de mão dupla. Quando nós somos curados, nós temos comunhão com os nossos irmãos. Quando nós somos curados na nossa alma. E quando nós temos comunhão com os nossos irmãos, nós somos curados, né? Nós vamos lá para a célula em um momento de unidade, de comunhão, e ali somos curados das dores, das angústias, das decepções, de abandono de tudo, às vezes também da febre, às vezes também, sei lá, de qualquer outra coisa, né? Então, existe essa via de mão dupla. A unidade gera cura e a cura gera unidade. Você já viveu essa experiência?
É uma experiência fantástica, nós sermos curados na unidade, de você ir para uma reunião com os irmãos, e aí começa a adorar, começa a ouvir a palavra, e aí começa a dizer eu te amo, a receber eu te amo, e aí começa a dar aquele abraço assim de urso, e os cientistas, eu tenho visto ultimamente, eles têm dito que o abraço é terapêutico. E aí eu vi uma neurocientista falando esses dias, numa entrevista, que 10 segundos de abraço é terapêutico. Cura, quando for dar em mim, pode dar 30 segundos. Vai ficar logo boa de tudo. Né? Então, o abraço, a ciência está comprovando isso, que o abraço é terapêutico. Por isso que as pessoas são curadas na célula. Você crê? São restauradas, porque você abraça lá e você recebe abraço. E o abraço é terapêutico. E naquele momento ali, é um solo propício, é um momento propício para cura, é um ambiente propício de cura, de libertação, de restauração, de quebrantamento, de arrependimento. Tudo isso tem na unidade: quebrantamento, arrependimento, restauração, milagres, sobrenatural de Deus. É como o óleo mesmo que desce sobre a barba de Arão. É por isso que é tão perigoso nós vivermos isolados. Nós não podemos, nós temos que procurar para conversar com os nossos irmãos, os nossos líderes, e ao Senhor em primeiro lugar, porque nós não podemos viver isolados, porque a importância é tão grande de estarmos congregando, de estarmos juntos e misturados, como a gente sempre diz aqui na igreja, porque você já observou que quando uma pessoa está morrendo espiritualmente, quando Satanás está cercando ali para matar uma pessoa espiritualmente, primeiro ele isola a pessoa. Ele isola a pessoa, ele deixa a pessoa ali sozinha ali, né, naquele lugar. Ele isola a pessoa para que a pessoa fique fragilizada, emocionalmente fragilizada, espiritualmente fragilizada e seja destruída pelos seus ardis. Mas nós estamos aqui como igreja do Senhor porque nós entendemos isso. Entendemos que precisamos estar juntos. Entendemos que precisamos congregar. Entendemos que precisamos dessa unção que desce pela barba de Arão, que desce pela barba do sacerdote. Aqui o Senhor vem e derrama a unção sobre a vida do nosso profeta, do pastor Tony, da pastora Márcia, e essa unção vem derramando na vida deles, para as nossas vidas, tanto os líderes aí, como os parceiros de oração, os irmãos, como aqueles que estão visitando, como aqueles que estão chegando. A unção vai descendo, o óleo vai descendo, e o poder de Deus vai se manifestando. Amém? E você, por isso que você saiu da sua casa hoje, para você viver isso, para você receber mais de Deus, para você experimentar da boa mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, para você receber esse poder. Diga glória a Deus. Aleluias. Aqui o último ponto, e o quarto e último ponto, que você pode anotar aí. Quando sentamos na mesa da comunhão, estamos capacitados para servir os perdidos. Amém? A igreja que anda unidade tem em suas mãos as flechas afiadas para os corações dos perdidos, dos oprimidos, dos angustiados, dos cativos de Satanás. Então, quando nós servimos a mesa da comunhão, falou-se até algo semelhante na nossa reunião aqui de hoje. E eu fiquei pensando, quando servimos a mesa da comunhão, quando sentamos ali, quando nós servimos ali, sentamos assim, como líderes, como irmãos, como igreja, como discípulos, quando nós sentamos na mesa da comunhão, os perdidos, eles podem vir comer na nossa mesa. Eles podem vir comer, os oprimidos, os cativos de Satanás, aqueles que estão acorrentados, eles podem vir partilhar conosco a mesa, sentar na nossa mesa e serem salvos. Você que crê, diga glória a Deus. E serem libertos, e serem animados, e serem restaurados, e serem ressuscitados. Porque Jesus disse o quê? Que todo aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, ou ainda que morra, viverá. Nós temos o pão da vida, que é Jesus. Nós temos a água da vida, que é Jesus. A água que sacia a fome dos perdidos, dos cativos, dos desesperados. O pão que a alma deles precisa, você tem, igreja. E eu tenho. Nós temos a água da vida e o pão da vida. Rios de água viva já fluem do nosso interior. Aonde você está, no seu trabalho, em qualquer lugar, na sua vizinhança, no hospital, rios de água viva fluem do seu interior. Quando a minha avó, eu perdi minha avó, eu fiquei 40 dias lá lutando pela alma dela. O Senhor deu vitória, tomou a alma dela. Mas o que eu quero compartilhar com vocês? Quando a Bíblia diz que rios de água viva fluem do nosso interior, é porque fluem. Porque ela, e assim, todos os que estavam ali na enfermaria, cada semana trocava. Aceitava Jesus, trocava. Ou ia para casa ou morria, mas aceitava Jesus, né? E aí vinha outro, aceitava Jesus. Vinha outro, aceitava Jesus. Que eu pregava para essas pessoas. E aí, eu estava lá o dia todo e eu não perdia tempo. E aí, mas por mim não. Mas porque rios de água viva fluem do meu interior, como do seu. Né? Eu chegava para ela e dizia, você está muito doente, mas entregue sua alma para Jesus. Né? Deixe Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Creia nele, Ele perdoa seus pecados. Então, na mesa da comunhão, os perdidos podem se alimentar. Podem ser servidos, podem ser restaurados, podem ser curados, os mortos podem ressuscitar. Amém? A igreja que vai morar no céu é a igreja que vive em unidade de propósito, na unidade do Espírito, na unidade da fé, na unidade da paz, na unidade do amor. Essa é a marca dos genuínos discípulos de Jesus. Essa é a marca do verdadeiro cidadão dos céus. O cidadão dos céus, ele guarda a unidade do Espírito, a unidade do Senhor no seu caminhar, na sua vida. Ele entende aquilo que eu falei no início. Ele entende que a palavra é nossa, que a salvação é nossa, que a libertação é nossa, que a redenção é nossa, que o pão é nosso e que o Pai é nosso. O que é que diz a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E os pecados também são nossos. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós nunca podemos julgar. Nós temos sempre que amar, estender a mão, estender o ombro, dobrar os joelhos para orar, mas apontar jamais, porque Ele diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então é tudo nosso, o céu é nosso por herança. A bênção do Senhor é sua por herança. A graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor é seu, é sua por herança. Não é algo exclusivo. Então nós temos que entender que precisamos viver como filhos de Deus. A comunhão, como diz o Salmo 133, gera a bênção e a vida de Deus eternamente. Uma igreja unida é uma igreja que vive no sobrenatural de Deus. Uma igreja unida é uma igreja que vive os milagres de Deus. Diga milagres. É uma igreja que vive os milagres de Deus. Que vive a prosperidade do Senhor. Que vive a graça do Senhor. Amém? Eu sei que o Senhor tem feito milagres na sua vida e na minha vida. Mas o Senhor, Ele quer fazer muito mais. O Espírito de Deus, Ele quer se manifestar ainda mais em nossas vidas, em nosso arraial, em nossa congregação, em nosso trabalho, em nossa família, em todos os lugares. Ele quer se manifestar ainda mais em nós e através de nós. Não se compare o que Ele quer fazer em relação ao que Ele já faz, mas precisamos
viver a unidade, precisamos viver o vínculo do Espírito, a unidade do Espírito, precisamos desenvolver mais a comunhão, precisamos rejeitar as iscas de Satanás, a isca da ofensa, a isca da amargura, a isca do ressentimento, rejeitar tudo isso, nos esvaziar da nossa justiça própria, do nosso eu, do nosso achismo, dos nossos sentimentos muitas vezes, e olhar para a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus, quando ela nos diz, nos orienta a sermos compassivos, misericordiosos, perdoadores, benignos, mansos, humildes, temperantes. Quando ela nos orienta a vivermos o fruto do Espírito. Precisamos olhar para isso. E com certeza os milagres acontecerão. Os milagres se multiplicarão nas nossas células, nas nossas casas, na nossa vida, na nossa faculdade e nessa casa também. Com a multiplicação da comunhão, haverá a multiplicação de milagres. Seremos curados ainda mais. Quem já foi curado, diga glória a Deus. Eu nem sei quantas vezes eu já fui curada. Só sei que foram muitas. Porque eu sou uma mulher saudável para a glória de Deus. Completamente saudável para a glória de Deus. E você precisa declarar isso. Ainda que você esteja sentindo alguma coisa. Como é que você é? Eu sou curado. Eu sou curada. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu tenho saúde. Eu tenho saúde plena. Pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Que nós possamos persistir firmes na fé, firmes em glorificar o nome do Senhor, firmes que nós possamos ser como a igreja primitiva, perseverantes na unanimidade, perseverantes na unidade, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e é através da nossa vida que todos possam olhar para esta igreja, para ir beber do segundo distrito e dizer, ali habita um povo do Senhor, um povo cheio de fé, cheio de compaixão, um povo unido, um povo que adora ao Senhor, um povo que atrai os perdidos, um povo que vive o sobrenatural de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluias. Pode aplaudir o Senhor, né? Pai vivo. Oh, glória a Deus. Aleluias. Para aqueles que forem fiéis ao Senhor, que se renderem a Jesus, que entregarem completamente a Ele a sua alma, os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vida, que rejeitarem as propostas de Satanás, as iscas da ofensa. Eu quero ler esse versículo aqui para finalizar, que está em Apocalipse 2:11. A todos aqueles que mantiverem o seu coração puro, sem nenhuma raiz de amargura, um coração perdoador, um coração cheio de amor, um coração cheio de paz, um coração, mãos prontas a abençoar, a estender, a segurar firme, braços prontos a abraçar e não a julgar. Em Apocalipse 2:11 há uma recompensa para você e para mim. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Diga glória a Deus. Não receberemos o dano da segunda morte, porque andaremos ainda mais em unidade, em comunhão, perdoaremos ainda mais os nossos ofensores, teremos ainda mais um coração rendido, contrito, puro e consagrado a Jesus, nosso Salvador.